Eu sou a pastora Rosânia Câmpora, estou mais uma vez aqui com vocês para juntos estudarmos a palavra do Senhor e sairmos fortalecidos, porque essa palavra nos dá força para cada dia sermos melhores, mais e mais, como diz a própria palavra, de glória em glória. Hoje eu vou falar em Tiago, eu vou ler um pouquinho o livro de Tiago, Tiago 1, falando sobre a origem do pecado. Mas gostaria agora de pedir a você para dar o seu like, compartilhar essa palavra e juntos caminharmos por esse tempinho onde iremos aproveitar dentro da palavra de Deus. Vamos lá? Como eu disse, vou ler em Tiago 1, versículo 13. A origem do pecado. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não usamos aquilo que Deus nos deu, que é o Espírito Santo, para nós discernirmos a palavra dele. Muitas vezes usamos o nosso intelecto. E aí pensamos, Deus está me colocando nessa situação para que essa situação aconteça para eu ser tentado. Quantas pessoas já tiveram esse pensamento que nenhuma base tem dentro da palavra de Deus? E aqui Tiago explica que toda tentação que nós sofremos vem porque nós temos dentro de nós a cobiça. E essa cobiça, ele começa por explicar que essa cobiça vem. E essa cobiça está ali dentro de você e você vai permitindo que a cada momento ela tenha um espaço maior. E a Bíblia diz que depois, como o Tiago explicou, que a cobiça vem e ela seduz aquele homem, aquele servo do Senhor. E através dessa sedução, dá o quê? Dá origem ao pecado, porque ali há uma concepção. E Tiago explica como uma espécie de uma gravidez. Vem a cobiça, e a cobiça ela é concebida, e junto com a cobiça vem a sedução, e aí nasce o pecado. E a Bíblia diz que o pecado, depois do pecado, vem a morte. Muitas pessoas pensam, mas eu já pequei tanto tempo e estou vivo aqui e não morri. Quantas pessoas já tiveram esse pensamento, ou até pessoas que não têm temor da palavra de Deus cansam de dizer isso. Existem situações que ele fala ali de gerar essa morte, que o pecado gera morte, e nem sempre está falando dessa morte física. Muitas vezes está se referindo à morte das ilusões, à morte daquilo tão gostoso que é a palavra de Deus dentro de você. Você começa a não ter mais o brilho que Jesus colocou no teu coração, porque o pecado começa a tomar o espaço vazio que é o espaço para Deus estar habitando. Quantos homens, quantas pessoas confessam a Jesus Cristo e elas vivem num tremendal de lama, toda a vida dela está como um lamaçal, elas saem mesmo da sarjeta espiritual. E naquele momento, quando elas recebem a Jesus Cristo, elas recebem o Espírito Santo de Deus que passa a fazer morada.
naquela pessoa. E aí aquela pessoa, com o tempo, ela está ali na igreja, ela está ali lendo a palavra, ela está ali o tempo todo buscando, mas em alguns momentos de fraqueza, ela deixa lá no cantinho guardado uma velha amizade, alguém que teve uma influência muito ruim na vida dela. Às vezes era uma pessoa que vivia ou na maldade, ou no crime, ou em lugares escusos, e ela deixa aquele pedacinho lá guardado. Não abandona aquele amigo, aquela pessoa que era o parceiro, seja lá do que for, ou do crime, ou de um ato ilícito, ou de qualquer coisa que não tinha nada a ver com Deus. E ela deixa ali aquele cantinho. E muitas vezes acha que tudo isso está acontecendo e não vê que é a própria cobiça que faz com que os olhos dela brilhem sobre uma situação. Ah, é aquela vizinha bonita, é aquele homem bonitão que cantou você no teu emprego, e assim as coisas vão acontecendo. E a pessoa não vai percebendo. Mas por que ela não percebe? Porque ela não está inteirada na palavra de Deus. Muitas vezes não está buscando a palavra de Deus, não conhece a vontade de Deus para a sua vida. Então, torna-se alvo fácil. Ah, mas vamos colocar a culpa em Satanás? Não. A própria palavra, eu acabei de ler para você, que a cobiça, ela se junta à sedução. A cobiça, aquele desejo de cobiçar a mulher do próximo, de cobiçar o que é dos outros, o que não pertence a você, e aquilo vai ficando dentro de você e você não faz morrer a tua natureza terrena. A natureza terrena, ela só busca isso. Como é que um cristão pode viver fazendo a vontade de Deus e fugindo dessas paixões? Quando ele busca a Bíblia. Há pouco tempo eu ouvi uma pessoa dizer: nossa, mas eu oro, eu peço. E às vezes essa pessoa ora, pede, mas ela esquece de fazer algo muito importante: ler a Bíblia. Porque quando nós abrimos a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Quando nós nos aquietamos e oramos ao Senhor, somos nós falando com Deus. Somos nós que estamos buscando o Senhor da glória. Agora, quando nós pegamos a Bíblia, é Deus falando conosco. Então, muitas vezes confundimos a situação. Estamos ali diante do pecado e dizemos: olha, não estou vendo nada, o que tem de mal nisso? Mas aí é que está a questão. É que essa cobiça, a cobiça do que não é teu, a cobiça de coisas que não provém de Deus, elas têm que ser extirpadas da vida de um cristão. Elas têm que ser deixadas de lado, porque nós vivemos uma outra vida. Quando nós o confessamos, nós ganhamos outros valores. E esses valores que Deus nos dá, eles são inestimáveis, eles são maravilhosos, eles são infinitos e nos conduz à vida eterna. Precisamos a cada dia crescermos nessa graça, nesse conhecimento, nessa palavra, para ficarmos firmes, para não cairmos na cilada do mal. Mas essa situação cabe a nós também. Como eu disse antes, essa situação cabe a nós por quê? Porque nos colocamos muitas vezes nas questões que não deveríamos estar ali. O que faz um filho de Deus naquele super baile funk? O que tem Deus a ver com tudo isso? Só entristece o Espírito Santo que habita em nós. E aí achamos: ah não, mas isso não tem nada demais, é só uma música.
E a música fica na tua cabeça, aquelas letras horríveis que estão falando tudo oposto daquilo que Deus diz para você. E aí vem a cobiça, seja através disso ou através de outras coisas. Eu não preciso ficar aqui citando todas as coisas que podem hoje constituir na tua vida uma tentação. Porque cada um sabe, aquele ditado que é antigo e que diz: cada um sabe onde dói o seu calo, cada um conhece a sua fraqueza. Então pergunte a si mesmo: qual é a minha fraqueza? Porque não vai demorar muito. A tua própria consciência vai te falar. E você, diante daquilo, coloca essa fraqueza nas mãos do Senhor, que tudo pode. Que todas as coisas podem fazer com que você se torne uma nova criatura, não só quando você o confessou, mas no teu falar, no teu agir. O nosso comportamento, as nossas atitudes, elas falam alto, elas levam pessoas a Cristo, elas levam pessoas a olharem para você e ver luz. Quantas pessoas estão fazendo da luz que Deus deu, estão fazendo trevas através do seu mau testemunho? Que possamos ser luz, que possamos ser um luzeiro nesse mundo de trevas, que possamos entender que a cobiça, ela pode ser natural na nossa carne, mas nós podemos submetê-la à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Que sejamos um luzeiro, que possamos submeter todas essas nossas fraquezas à força de Deus, para que não venhamos a entristecer o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Somos templos do Espírito Santo de Deus. Ele habita no teu coração quando você o confessa, ele está aí em você. Quando você dá valor à cobiça, quando você permite que a cobiça venha a se unir à sedução e conceber o pecado, isso gera morte. E essa morte é a tristeza do coração, porque acaba nos afastando de Deus. Não que ele se afaste de você, mas você se afasta dele com as tuas atitudes. E essas atitudes, elas podem ser submetidas à vontade de Deus. Seja hoje você luz, seja hoje você aquele servo que venha deixar tudo no altar do Senhor, todas as tuas mazelas, todas as tuas vontades carnais, para que se submeta à vontade de Deus. E você não só se torne um com Deus, porque eu creio que você é um com Deus, mas que você não permita que o Espírito Santo de Deus seja entristecido com os teus atos, com o teu falar, com o teu agir, mas que todas essas coisas sejam para a glória de Deus, luz para aqueles que estão em trevas, que possam olhar para você e ver o Evangelho de Cristo, e ver o exemplo de homem de Deus, de mulher de Deus, do caráter imutável do nosso Deus maravilhoso. Receba essa palavra no teu coração, que ela encontre morada no teu coração, que ela encontre uma terra fértil, e que possa, em nome de Jesus, eu profetizo, prosperar em nome de Jesus. Receba essa palavra.